Bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. Hoje, e após bastantes pedidos de criadores que têm entrado em contacto, e um pouco contra a minha vontade, vou divulgar o esquema de tratamento preventivo que usei durante muitos anos para ter os casais preparados para a época de criação. Antes de divulgar o esquema, solicito que coloquem desde já um like no vídeo, que no caso de ainda não terem subscrito o canal, que o façam, que comentem o vídeo e que ativem o sininho por forma a receberem uma notificação sempre que eu colocar um novo vídeo no canal. Há cerca de 5 anos que deixei de usar este tipo de tratamentos preventivos nas minhas aves. A razão para ter deixado de o fazer foi que a partir dessa data passei a efetuar a recolha de fezes das minhas aves e comecei a enviá-las para o laboratório, para serem analisadas. E há uns anos a esta parte que temos algumas clínicas veterinárias em vários pontos do país, onde é possível efetuar análises às fezes das nossas aves para detectar se sofrem de algum tipo de patologia e assim, e consoante a prescrição, administrar apenas os produtos indicados pelo veterinário, evitando uma sobredosagem de medicamentos, os quais muitas vezes, ao invés de fazerem bem, debilitam a saúde das nossas aves. Para verem como extrair fezes das vossas aves de forma correta e como preservá-las até chegarem à clínica veterinária, cliquem no link acima e assistam ao vídeo que efetuei sobre esse tema. Temos sempre de ter em consideração que as aves são seres vivos, as quais têm um equilíbrio hormonal e das funções orgânicas do seu organismo, assim como todos os restantes animais, incluindo o ser humano. Dessa forma, e como não o fazemos a nós humanos, não tem lógica estarmos a administrar vários produtos para a preparação das nossas aves para a época de criação, sem sabermos se as mesmas necessitam realmente desse tipo de tratamento. No ser humano, não administramos antibióticos ou qualquer outro tipo de medicamento apenas porque queremos prevenir um potencial foco de doença. Para isso, temos as vacinas. Apenas tomamos um antibiótico ou outro tipo de medicamento se sofrermos de uma qualquer patologia e, em princípio, pelo menos essa seria a forma correta, com a anuência do médico. Quando tomamos um antibiótico, deveremos iniciar a toma do mesmo e terminar apenas no final da embalagem. Só assim, o antibiótico poderá ter um efeito eficaz contra a patologia que tenta lutar. Então, por que é que nas aves fazemos tudo de forma inversa? Por que é que nas aves administramos antibióticos e outros tipos de medicamentos sem cumprir muitas vezes com a duração do medicamento, alegando que estamos a fazer apenas um tratamento preventivo? Nenhum tratamento efetuado à base de antibióticos e sem que o mesmo seja tomado até final da embalagem é digno de ser chamado de tratamento. E nunca poderemos considerar que o mesmo teve efeitos de prevenção ou curativo nas aves. Essa é uma ideia completamente errada, a qual ainda existe na mente de muitos criadores. Pelo contrário, ao administrarmos antibióticos às nossas aves sem prescrição médica e sem os administrar até ao fim da embalagem, apenas estamos a abrir caminho para a criação de resistência de muitos micro-organismos patogénicos ao princípio ativo desses produtos, criando dessa forma resistência destes aos medicamentos e provocando assim resistência das bactérias aos medicamentos, levando ao surgimento de megabactérias e outros. Outra ideia generalizada na maioria dos criadores é que este tipo de análises são caras e que se poupa muito mais se adquirirmos meia dúzia de medicamentos e os administrarmos às aves ao invés de mandarmos analisar as fezes das mesmas. Nada mais errado, meus amigos criadores. O valor das análises coprológicas e de coprocultura para um plantel andam à volta dos 50 euros. Quando se gasta numa embalagem de Bicox,
numa embalagem para combater vermes internos, numa embalagem para as salmonelas, numa embalagem para as vias respiratórias, numa embalagem para as tricomonas, etc. Quando muitas das vezes nem necessidade existe de estar a administrar este tipo de produtos, uma vez que as aves não padecem de nenhuma dessas patologias. Como seria possível apurar numa simples análise às fezes? Que lógica tem de estarmos a fazer tratamentos preventivos? Se a ave não padece de, por exemplo, tricomonas, não temos de estar a prevenir o que quer que seja. Não é o facto de estarmos a administrar hoje um tratamento preventivo que irá evitar que a ave daqui por um mês ou dois sofra dessa patologia. Assim, atualmente não sou a favor de usar este tipo de tratamentos preventivos. Como já referi, filo até há uns anos atrás por duas razões. Primeiro, por desconhecimento e ignorância. Como grande parte dos criadores o faziam, comecei também a praticar esse tipo de tratamento antes da época de criação. Segundo, na altura ainda não existiam clínicas e laboratórios em Portugal que efetuassem esse tipo de análise às fezes das nossas aves. Outra situação extremamente importante quando se efetuam este tipo de tratamentos preventivos às aves é que estas, ao serem cedidas a outros criadores e sem que lhes seja informado os tratamentos por que essas aves passaram, é normal que na época de criação seguinte tenham índices fracos de criação, existindo muita infertilidade e mortalidade nas crias. Isso acontece porque as aves não desenvolveram as defesas dos seus organismos, uma vez que foram intoxicadas com os medicamentos administrados pelo antigo dono, impossibilitando assim que ganhassem defesas contra os micro-organismos. Assim, quando são adquiridas por outro criador, o qual não pratica o mesmo tipo de tratamento às aves, estas normalmente vão-se abaixo e não têm uma época de criação de sucesso. É comum os machos não terem um nível alto de fertilidade ou as fêmeas colocarem muitos ovos com casca mole, entre outros. Apesar de tudo o que referi anteriormente, considero que os criadores têm o direito de ter uma opinião diferente da minha. E por isso, dou conhecimento do esquema que usei durante mais de 20 anos. O mesmo tinha uma duração de cerca de 2 meses, desde o início até ao fim. Administrava os produtos sempre em água engarrafada e trocava a água todos os dias. Começava por administrar durante 14 dias seguidos Fungizone, na proporção de 2 ml em litro e meio de água. De seguida, administrava um complexo vitamínico durante 3 dias. Depois, administrava durante 2 dias o Intervermes. De seguida, administrava durante um dia um complexo vitamínico. Dava depois um dia de descanso. Depois, administrava durante 5 dias um produto para tratamento às salmonelas. De seguida, administrava multivitamínico durante 3 dias. De seguida, dava um dia de pausa. Depois, administrava durante 5 dias tratamento às vias respiratórias com Micoresp. De seguida, administrava 2 dias de multivitamínico. Depois, administrava 3 dias de tratamento às coccidioses. Na altura, usava o Sulfaprime. Agora, o normal é usar o Bicox durante 2 dias. De seguida, administrava 2 dias de complexo vitamínico. Depois, administrava durante um dia vegetais, brócolos ou espinafres. De seguida, administrava mais 3 dias de Sulfaprime. Depois, administrava durante 2 dias um complexo vitamínico. De seguida, administrava durante um dia vegetais, brócolos ou espinafres. Depois, dava um dia de descanso. De seguida, administrava durante 2 dias e para desparatização interna o Intervermes. Depois,
administrava durante 2 dias um complexo vitamínico. De seguida, repouso durante um dia com água limpa. Depois, administrava durante 5 dias um tratamento para as tricomonas. Usava o Flagyl para o efeito, um comprimido por 1,5 litro de água. De seguida, administrava durante 3 dias um complexo vitamínico. Depois, dava 3 dias de repouso com água limpa. De seguida, e durante 3 dias, dava vitamina E mais selênio aos machos e vitamina ED3 às fêmeas. Aplicava ainda uma gota de pulmoção em cada ave para os parasitas externos e ácaros da traqueia. De seguida, juntava os casais. Desde o início do tratamento, começava a aumentar a luminosidade no canaril na proporção de 5 minutos por dia até chegar às 15 horas de luz diárias. Este era o meu esquema de tratamento, o qual muitos criadores ainda hoje procuram, à espera que faça a diferença e que resulte nos seus plantéis para terem uma época de criação de sucesso. Hoje em dia, é ainda moda de muitos criadores darem às suas aves todos os meses e durante 2 dias seguidos o Bicox, para controlar os níveis de coccídeos. Nada mais errado, pois os coccídeos são protozoários que existem na flora intestinal das aves e desde que o nível de quantidade de coccídeos não ultrapasse os valores normais, não são prejudiciais às aves. Se administrarmos com frequência o Bicox às aves, para além de exterminarmos os coccídeos existentes na flora das mesmas, exterminamos também outros micro-organismos que são benéficos para o bom funcionamento intestinal das aves. Assim, estamos a enfraquecer as aves, a destruir a flora intestinal das mesmas, a destruir as defesas que estas têm para combater patologias e acabamos por as colocar mais vulneráveis à entrada de potenciais focos de infecção, os quais irão se desenvolver mais rapidamente do que as defesas do organismo da ave após levar com o Bicox. Mais uma vez, peço que coloquem um like e que comentem o vídeo, meus amigos criadores. Partilhem o vídeo para que outros criadores tenham conhecimento da existência do canal. Boas criações ou mudas a todos os meus amigos criadores. Um forte abraço.